uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Olá, irmãos em Cristo. É uma bênção mais uma vez estar reunidos para louvar, prestar culto ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Para os que não me conhecem, eu me chamo Elton e sou membro da comunidade São João. E hoje é uma alegria muito grande estar aqui trazendo essa saudação a vocês. A palavra bíblica que Deus colocou em meu coração está no livro de Tiago 1, versículos 2 e 3, e eu passo a ler. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Constância é uma das definições de perseverança. Ter um amor constante, uma direção constante, uma vontade constante, mantendo-se na alegria em Cristo Jesus, mesmo na adversidade, na dor, na angústia, na espera. Constância, insistência, tenacidade. Foi também o que alguns jovens homens, há 46 anos atrás, tiveram quando reuniram-se em retiro para adorar e louvar a Deus e resolveram fazê-lo no período considerado mais frio do ano aqui na região, o segundo final de semana de julho. Batizaram o retiro de Cefas, pedra, forte, resistente. De lá para cá, muitas histórias pitorescas, histórias inspiradoras. Um livro, se fôssemos contar todas. A água do balde que congelou fora do barracão, a água que congela nos canos de um alojamento para o outro, o gelo em cima dos carros, a aventura que é subir a Canaã depois de uma semana de chuva, com direito à comissão para empurrar os veículos. Mas frio era um dos objetivos. O outro e principal era e sempre foi comunhão. O frio para significar aprovação, a comunhão, o calor, o amor, a alegria em Cristo Jesus.
a disponibilidade em servi-lo, pescar mais homens para ele, aquecia seus corações. E quantos foram os homens que tiveram suas vidas transformadas através do que vivenciaram no Cefas? Este ano, mais uma provação. Não foi possível realizar o Cefas. Estaríamos nesse final de semana reunidos presencialmente. Mas continuemos firmes, alegres, perseverantes, com amor constante, na esperança de que possamos, ou em breve, ou no próximo ano, voltarmos a nos reunir. Eu convido a comunidade a um tempo de oração. Senhor nosso Deus, nós chegamos diante de Ti para Te agradecer a vida que nos destes, Te agradecer podermos estar unidos neste momento, através da tecnologia, prestando culto a Ti. Te agradecer todas as bênçãos que Tu derramas sobre nossas vidas diariamente. Te agradecer a Tua igreja, te agradecer a cada irmão que pode estar participando. Nós Te louvamos e Te bendizemos. E Te pedimos, Pai, fica conosco durante este culto e durante todo o tempo. Ele é para Ti, para Tua honra e Tua glória, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-Te falar. Faz-me entender Teu querer, faz-me servir-Te melhor. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo o meu ser Te ouvirá.
Olá, pessoal. Isso, esse é o tom. Tudo bem Esse com é o tom. vocês? Hoje eu vou falar assim um pouco do que eu tenho passado, o que eu aprendi nessa minha caminhada de vida. E quem não me conhece, meu nome é Helenir Trepto. Eu tenho 75 anos, sou casada há 55, tenho uma filha e 2 netos. Faço parte dessa igreja, da Igreja São João, há mais ou menos 65 anos. A igreja faz parte da minha história. Fiz minha confirmação de fé, casei, estou firme na fé junto dos irmãos que muito me ajudam e onde eu encontro suporte nas dificuldades e onde eu aprendo do grande amor de Deus. Atualmente me envolvo na OASE, já fui secretária, depois fui presidenta e atualmente sou tesoureira. Como sou filha única, nunca me afastei dos meus pais. Sempre moramos juntos. Rompi o cordão umbilical da minha mãe quando ela partiu para os braços do Senhor. Foi ela que me ensinou a orar, a louvar, a agradecer por tudo que Deus faz. Ela teve um câncer de mama num tempo difícil, que ainda estavam estudando a cura do tratamento adequado. Ela fez uma cirurgia, depois fez radioterapia, quimioterapia. Olha, foi um tempo muito difícil. Nós oramos muito, choramos muito, mas a fé que ela tinha era visível pela vontade, pela coragem que ela sempre demonstrava. Nunca estava desanimada, estava sempre pronta para enfrentar as dificuldades. E com a graça de Deus, ela foi curada. Alguns anos depois, meu pai teve um infarto fulminante. Em seguida, ela apresentou sintomas do Parkinson. E isso foi durante 18 anos. Cada vez foi avançando mais, embora o tratamento, a medicação, fisioterapia, mas o quadro foi se agravando. E nos últimos 2 anos, ela ficou acamada. Ela teve um AVC e ficou assim, sem movimento, sem sentido, sem expressão. E ficou hospitalizada por uns 20 dias. Aí o médico chegou e me colocou assim a par da situação, pois na minha ideia eu pensava que ela ia melhorar. Mas ele disse, o quadro não vai melhorar. E a melhor coisa que a senhora tem que fazer é colocá-la numa clínica. Aquilo para mim foi um choque, foi terrível. Mas o meu esposo, meu companheiro de todos esses anos, disse, não te preocupa, nós vamos levar a avó para a nossa casa. E foi assim que fizemos. Montamos um hospital dentro da nossa casa, com todos os equipamentos, respirador, aqueles equipos, tubos para alimentação, porque ela não engolia, tudo era por sonda, era nasoentérico. A princípio foi sonda para urinar e tudo, mas depois isso tudo foi sendo substituído. Não tiramos a sonda, mas a sonda nasoentérica continuou. Assim ela ficou até o fim. No início, nós tivemos muita dificuldade, mas nós éramos 3 para dar banho na avó. Mas com o tempo nós fomos aprendendo como fazer isso. Nada como um dia após o outro.
E a princípio nós tivemos a Jocelaine, que nos ajudava. Depois veio a Dona Lúcia. E os fins de semana, o José e eu, sábado e domingo, o José e eu ficávamos com a avó. Nós dávamos banho, nós dávamos alimentação. A nossa sala passou a ser o quarto que ela ocupava. Mas nós tínhamos, assim, prazer de estar nesse quarto, embora vendo essa situação dela, porque ali nós orávamos, nós louvávamos, cantávamos hinos, e a gente pensava que ela ouvia. Não sei, isso só Deus é que sabe. Mas hoje, quando eu parei e pensei sobre tudo isso que passamos, temos a certeza que Deus estava ali conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos fortalecendo, renovando a nossa energia todos os dias. O versículo que ela recebeu no batismo se encontra em Mateus 20:20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando ela estava ainda lúcida, muito ela orava nesse versículo. Então nós aprendemos com esse tempo todo que nós não devemos esmorecer, nem perder a tranquilidade, porque um enfermo nessa situação, acamado, sem movimentos e tudo, passa a ser um bebê grande, um bebê crescido, mas que nós temos que ter o mesmo amor daquele bebê que um dia nasceu. Nós temos que ter carinho, paciência, beijar, fazer higiene dessas pessoas, porque isso é muito importante. Então, aprendemos assim que Deus renova nossas forças. E o amor e a fé são os alicerces que construímos na nossa caminhada. Eu me fortalecia com as irmãs no grupo de oração, às quartas-feiras ao meio-dia. Lá que eu encontrei carinho, apoio, muita lágrima foram derramadas lá, mas foi assim um ânimo, um incentivo, um abraço amigo. É isso que a gente precisa. Deixo como um ensinamento para os nossos queridos irmãos, quem tem esse problema de pessoas doentes em casa, ame o próximo, ame como a ti mesmo. Sejam carinhosos, cantem louvores, orem com seus queridos, peçam forças a Deus. E também aos irmãos da igreja. É lá que nós encontramos apoio, segurança e aprendemos cada dia mais o que é ser cristão. Porque muitas vezes a gente não comunica à igreja que nós temos dificuldades, mas isso é importante. Então eu sugiro assim aos irmãos que procurem a comunidade, que lá é que nós temos o maior suporte. Lá é que nós aprendemos cada dia mais o que é ser cristão, o que Deus tem para nos dizer, o que é que Ele quer nos dizer. Um beijo no coração de cada um e até qualquer hora quando podemos nos encontrar pessoalmente. Olá, meus queridos, é muito bom estar novamente com vocês neste momento e ao ouvir esse testemunho, nós temos que confessar que história inspiradora e que lição para as nossas vidas
Nós obtemos também dessa história e com certeza eu e você somos devedores de muitas pessoas e de muitas histórias. Nós crescemos inspirados e somos imitadores de alguma maneira de outras pessoas. Histórias de vidas nos moldam e deixam marcas especiais em nossas vidas. E essas histórias precisam ser sempre de novo contadas, elas precisam ser recontadas, porque elas transmitem sabedoria, coragem, fé, e são exemplos inspiradores para a nossa vida. Em tempos em que, em muitas áreas, nós não conseguimos encontrar nomes e pessoas a nos inspirar e que sejam por nós admirados e imitados, vale a pena sermos lembrados de pessoas que deram e têm dado um bom testemunho na sua vida e que têm inspirado outras tantas vidas. É por isso que, a partir de hoje, começamos uma nova série intitulada Histórias Inspiradoras. Vamos olhar para o livro de Atos dos Apóstolos e conhecer um pouco mais de perto 4 histórias de 4 pessoas que fizeram a diferença na sua geração e deixaram marcas na vida de muitas pessoas, justamente em um tempo de grandes dificuldades e incertezas. Eu te convido a olharmos neste momento para a história de Filipe. A primeira vez que Filipe é mencionado nas Escrituras, em Atos capítulo 6 e versículo 3, e ele é caracterizado como alguém cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de bom testemunho. Ou seja, Filipe, com a sua vida, ele inspirou tantas outras vidas, um homem cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de bom testemunho. O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nesse capítulo, Filipe é um dos protagonistas. E eu te convido nesse instante, se necessário for, parar o vídeo e ler Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Inclusive, eu aproveito esse convite que eu faço para você ler o capítulo de Atos 8, se não agora, em algum momento desse dia, para dizer que esse momento de culto que nós estamos disponibilizando a vocês, ele não deveria ser mais uma série que nós temos disponível agora através do YouTube, no qual nós escolhemos para assistirmos, ou um programa a mais para ser visto. Eu quero te convidar a que cada encontro desses seja um encontro realmente com Deus. Infelizmente nós não podemos estar presentes em um mesmo lugar, mas a igreja do Senhor agora, saindo das paredes dos templos, ela se encontra em cada lar, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ali está a sua igreja, e uma igreja que está adorando, que está celebrando, que está louvando. E eu te convido a cantar os louvores, eu te convido a orar, eu te convido a absorver aquilo que tu ouves, mas especialmente experimentar a presença de Deus para sair fortalecido, renovado, capacitado para continuar a obra que Deus tem nas nossas vidas, mas especialmente através das nossas vidas, cumprindo a missão que Deus tem dado aos seus discípulos, a mim e a você, nesse mundo. Filipe, ele foi um dos 7 diáconos que foram escolhidos para continuar o serviço às mesas daquelas pessoas que em Jerusalém passavam grande dificuldade. Pessoas que estavam passando fome, muitas delas, ou em grande dificuldade financeira, e essas pessoas eram reunidas junto com a comunidade, e era servido a eles refeições. E nesse tempo de refeição e comunhão, a igreja estava também reunida, e os apóstolos, vendo que o número de pessoas era muito grande, que vinham para serem assistidas, eles disseram que deveriam se escolher 7 homens que fossem cheios do Espírito Santo, com bom testemunho e cheios de sabedoria para continuar essa tarefa. E uma dessas pessoas que foi escolhida foi Filipe,
Os tempos em que Filipe se dispôs a servir a Deus não eram nada fáceis. O Império Romano cobrava altos impostos dos seus vassalos, dos povos que por eles eram dominados. Além disso, o próprio templo exigia uma taxa altíssima dos judeus para a sua manutenção, da sua estrutura, ou seja, a economia do povo, a economia local, estava em grande dificuldade. Em toda aquela região havia muitos pobres, haviam muitos miseráveis, haviam muitos necessitados em Jerusalém. E a igreja estava atenta e atuante nesse momento especial da história de Jerusalém. E Filipe diz: eis-me aqui, usa-me, Senhor, também nessa tarefa. Por outro lado, crescia também a cada dia a perseguição à igreja por parte dos líderes religiosos e muitas vezes apoiados pelos governantes, pelos romanos. Inclusive, no contexto da leitura dessa história, você vai ouvir um nome importante, né? Saulo. Saulo era um dos líderes desse movimento que ia de casa em casa, arrastando os cristãos para fora das suas casas e os levando, inclusive, à prisão. Esse movimento de perseguição culmina com a morte de um desses 7 diáconos, Estevão. E com isso, com exceção dos apóstolos, muitos outros discípulos tiveram que fugir de Jerusalém, indo para cidades menores da Judeia e da Samaria. E então, diz o texto que esses que precisaram fugir de Jerusalém para preservar as suas vidas, por onde eles iam, eles anunciavam o Cristo. E assim aconteceu com Filipe. Filipe, por onde ele andava, ele anunciava a todos o Cristo a quem ele servia, a quem ele adorava, aquele que era a razão da sua existência, por quem valia todo e qualquer esforço. Ele estava sempre pronto para testemunhar com palavras e ações que era um discípulo de Jesus no mundo. Ele estava sempre disponível para que Deus pudesse usá-lo quando Deus quisesse, no que Deus quisesse. De alguma maneira, aquela fala de Deus a Isaías é respondida também por Filipe. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Filipe diz: eis-me aqui, envia-me. Ele estava sempre pronto para explicar qual era a razão da esperança que ele tinha, porque Cristo era o seu Senhor, assim como diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. E se você ler essa história, a história de Filipe, você vai perceber que as pessoas estavam impactadas, as pessoas estavam admiradas com a vida de Filipe, tanto com aquilo que ele falava, como com aquilo que ele fazia. As palavras de Filipe eram de alguém convicto, entusiasmado, apaixonado e ousado, pela verdade que ele tinha para transmitir. O texto diz que pessoas perturbadas por espíritos, pessoas paralisadas e machucadas fisicamente, eram curadas em suas enfermidades e dificuldades. Em palavras e atitudes, Filipe fez diferença no tempo em que ele viveu. E essas boas notícias haviam chegado agora até Samaria, e o texto diz que era grande a alegria das pessoas ao verem o reino de Deus adentrando as suas casas, o reino de Deus se fazendo concreto nas suas vidas, através desses sinais que ali aconteciam. O Evangelho estava transformando aquela realidade, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, estava sendo anunciado através de Filipe naquele lugar. Tamanha era a influência e o poder de Deus revelado na vida de Filipe, através da vida de Filipe, que Pedro e João e os apóstolos ficam sabendo do que está acontecendo em Samaria e vão até lá para ver o que está acontecendo. Inclusive Simão, que era um dos maiores enganadores do povo, uma espécie de mago, feiticeiro, guru espiritual daquele tempo, ele também passa a seguir Filipe. Não só ele, como muitas pessoas sem rumo na vida,
Pessoas que estavam procurando em talvez propostas enganadoras desses falsos mestres, feiticeiros, profetas, algo que realmente trouxesse uma resposta para não só acalmar seu coração, mas pelo qual valeria a pena eles renderem a sua vida. E pessoas estavam se rendendo ao Deus Criador do universo, aquele que se entregou ao mundo no seu Filho Jesus Cristo. Esses eram batizados, o texto diz, e agora cheios do Espírito Santo, rendidos ao Espírito Santo. Eles mesmos levavam adiante essa mensagem. Alguns não compreendiam, como o próprio Simão, achava que poderia fazer negócio com Deus, e ele quer inclusive comprar o direito das bênçãos divinas quando ele vê Pedro e João impondo as mãos sobre as pessoas e essas recebendo também do Espírito Santo. Ele tenta ter esse poder através de uma negociação com Deus, esse pecado que é conhecido então na história como a simonia. Infelizmente, muitas e muitas pessoas ainda vivem uma espécie de negociação com Deus, quando na verdade deveriam fazer como Filipe e tantos outros: se render a Deus e se deixar usar por Ele, se tornar disponível para a sua missão, para a sua obra em todos os lugares. E o texto diz que a pregação de Filipe, o que ele fazia, atraía multidões, e de repente Deus diz: Filipe, eu quero que você saia do meio dessa multidão, eu quero que você saia agora desse ministério que está tão frutífero, porque eu tenho uma outra missão para ti. Eu quero que tu vás para o deserto. Eu quero que tu vás para uma estrada deserta que liga Jerusalém a Gaza. E é impressionante o que o texto diz, história inspiradora. Diz, ele se levantou e partiu. Eu fiquei pensando, igualzinho ao que os filhos fazem quando os pais pedem algo, uma ordem. Levantou e partiu na hora. Não é bem assim. Já vou. Bah, esqueci. Ou, de modo geral, o que a gente ouve muito: puxa, acontece que Deus tem chamado Filipe, e Filipe demonstra uma incrível disponibilidade, uma disposição de obedecer a Deus, para servi-lo, para dedicar o melhor de si, para cumprir o seu chamado como cristão, como discípulo. Em todo tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias, a todas as pessoas, com todo o seu ser, com todo o seu tempo e todos os seus recursos, Filipe testemunhava. Não importava a tarefa, importante era obedecer, servir e anunciar o Evangelho. É incrível que Deus o tira do meio daquela multidão de pessoas que agora estavam ouvindo o Evangelho, que o admiravam, e o leva para o deserto, porque aparentemente não fazia sentido. E talvez nós enchêssemos Deus de pergunta naquele momento, mas ele se levantou e partiu, porque Deus tinha algo maior. Deus ali estava enviando Filipe para encontrar alguém que seria talvez um dos grandes porta-vozes do Evangelho para o interior da África. Filipe, naquele lugar, encontra um alto oficial da rainha Candace da Etiópia, alguém temente a Deus, que viajara mais de 3.000 quilômetros para ir ao templo, adorar a Deus, conhecer mais de Deus, só que por ser um eunuco, por ser alguém que fora castrado e ser um estrangeiro, ele não podia nem entrar no templo. Mas lá em Jerusalém ele adquire um rolo contendo o livro de Isaías, e ele volta lendo o profeta Isaías, mas ele não compreende. Deus que colocara Filipe ali, indica a Filipe que se aproxime daquela carruagem, e agora ele começa a conversar com aquele homem, acompanha aquele homem, e aproveitando o gancho, pergunta se ele entende o que ele está lendo. E em seguida, Filipe aproveita a oportunidade e fala de Jesus Cristo. Como é que essa história termina? Com o etíope sendo batizado, porque ele crê em Jesus, confessa Jesus como seu Senhor. Quando o eunuco sai da água, ele não vê mais Filipe, mas o texto diz que ele vai cheio de alegria.
e vai contar ao seu povo tudo o que Deus tinha feito na sua vida e na sua história. Eu te pergunto, quais são as pessoas que Deus está te chamando nesse instante para que você as ajude a conhecer Jesus Cristo, conhecer a Jesus pessoalmente, como Deus vivo, como seu Senhor, como aquele que os ama mais do que qualquer coisa? Quem são aquelas pessoas com as quais Deus quer que tu ande ao lado, que através do teu testemunho, e quem sabe ajudando elas a entenderem as Escrituras, essa história de transformação do eunuco tem acontecido em muitos lugares, onde pessoas se colocam à disposição de Deus para serem usados por Deus, como Filipe foi. Depois desse instante, Filipe reaparece no caminho para Cesareia. E os estudiosos dizem que lá em Cesareia ele permaneceu então por cerca de 25 anos, fazendo o mesmo que sempre fez, se colocando à disposição de Deus para ser usado a qualquer hora, em qualquer lugar, para anunciar o Evangelho e plantar os sinais do reino de Deus por onde ele passasse. Filipe amava as pessoas e Filipe contava a elas quem era Jesus Cristo e o que Jesus tinha feito na sua vida. A última menção que Atos dos Apóstolos faz a Filipe se dá em Atos capítulo 21, os versículos 8 e 9, e diz assim: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Esse texto, ele está dentro do contexto em que Paulo está se dirigindo a Jerusalém, está levando as ofertas que ele levantara entre as igrejas por ele plantadas para ajudar os pobres de Jerusalém. E nessa viagem até Jerusalém, ele passa então pela Cesareia e vai até a casa de um homem que é conhecido na cidade e conhecido pela igreja pelo apelido ou pelo nome de Filipe, o evangelista, ou seja, aquele que com sua vida pregava e vivia o evangelho, segundo o chamado, segundo o dom de Deus. E nesse último versículo, o que mais me chama a atenção é o fato de Lucas, que escreveu o livro de Atos, mencionar que Filipe tinha 4 filhas virgens, ou seja, solteiras, e que seguiam os passos do pai. Elas eram profetisas, ou seja, elas ouviam o que Deus lhes dizia e anunciavam às pessoas do seu tempo, no seu contexto. Olha que história inspiradora. A influência deixada por Filipe, aquele que estava disponível para ser usado por Deus, foi experimentada em Jerusalém, Judeia, Samaria, Cesareia e até os confins da terra, nesse sentido imaginando o interior da África, onde essa palavra chegou, e essa palavra que chega até nós. Ou seja, Filipe foi uma testemunha do Evangelho, que Deus pôde usar no seu tempo, do seu jeito, com as suas características. E esse impacto, ele aconteceu dentro da sua própria casa. E para concluir essa mensagem nesse momento, eu quero que você reflita comigo. Qual era a verdadeira história que Filipe contava às pessoas? Filipe contava a verdadeira e grande história da humanidade. Filipe contava para as pessoas que Jesus Cristo veio para reconciliar as pessoas com Deus, restaurar o mundo caído, desfigurado por causa da escolha do próprio homem de viver para si, em função dos seus desejos e vontades, e que essa escolha do próprio homem de desconectar-se de Deus trouxe para si e para a humanidade a falta de paz, de harmonia consigo mesmo, em família, entre os seres humanos e com a criação.
Então Filipe contava que não era esse o plano de Deus para a história, não era isso que estava acontecendo no mundo, que era a vontade de Deus para o mundo, mas que em Jesus Cristo a vontade de Deus agora podia ser restaurada na vida de todas aquelas pessoas, e que Jesus Cristo viera para resgatar esse plano maravilhoso e redimir as pessoas, a humanidade, cada uma delas, para viverem essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E que um dia Jesus irá voltar. E então todas aquelas coisas que ainda hoje nos afastam de Deus e uns dos outros e que destroem a vida em abundante que Deus prometeu, todas essas serão plenamente restauradas. Essa é a verdadeira e grande história que precisa ser contada, recontada, ouvida através da minha vida e da tua. Talvez tem gente da tua família de sangue que não conhece. Talvez existem pessoas com quem tu trabalha ou convive que não sabem dessa verdadeira história. Quem conheceu e conhece Jesus Cristo e foi transformado por essa história sabe que nós somos novas criaturas e que nós não podemos deixar de viver e de falar essa verdade. Expressar esse evangelho em palavras e atitudes. Porque o Senhor continua perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que eu e você possamos responder: eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme a tua vontade, onde quiseres, quando quiseres, da maneira que quiseres, para a tua honra e para a tua glória. Que a história de Filipe, inspirada na história de Jesus, possa tornar a mim e a você pessoas com histórias inspiradoras que ajudam pessoas que estão próximas a nós a se conectarem com Deus e umas com as outras. Vamos orar? Amado Pai, obrigado pelas histórias maravilhosas que Tu tens registrado a nós na palavra. Mas obrigado porque o Senhor também tem inúmeras outras histórias que não estão aqui registradas, mas que têm, Senhor, estado registradas na mente e no coração de pessoas. E que essas histórias, ó Deus, nos inspire a deixarmos também nós marcas e deixarmos também as nossas vidas em Tuas mãos, para que Tu nos uses segundo a Tua vontade, ó Deus, e que essas marcas e esse testemunho possam impactar, Senhor, a começar pela nossa própria família, pela nossa própria casa, e nos leve até aquelas pessoas que o Senhor assim quiser. Sopra sobre nós do Teu Espírito Santo e nos ajuda a contarmos e recontarmos histórias, e que a nossa geração de discípulos, possa cumprir sua missão, de tal forma que a nossa realidade possa ser impactada pelo Teu poder, pelo Teu amor, e sinais do Teu Evangelho possam ser percebidos entre nós, em nome de Jesus. Amém. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz.
Queridos irmãos, a Bíblia está cheia de histórias. Jesus ensinava contando histórias. E agora eu pergunto a vocês: estão contando suas histórias? Estão vivendo histórias para serem contadas? Estão ensinando através delas? Deus quer viver uma linda história conosco. Ele sabe que nessa história nós cairemos. Nós, por diversas vezes, vamos rir, chorar, nos desviar. Mas o que Deus mais quer é que creiamos no seu amor e no sacrifício amoroso de seu Filho amado, Jesus. E que dessa forma o busquemos constantemente, com alegria, com constância, com toda a nossa vontade, para que um dia possamos fazer parte da mais bela história, a da vida eterna no reino dos céus. Eu convido a comunidade a orar. Pai amado, nós chegamos diante de Ti para Te agradecer por mais este culto. Ele foi em Tua honra e Tua glória, pois só Tu és digno. Obrigado pelo Teu amor, obrigado por estar conosco. Nós direcionamos agora, Pai, nossas petições, pedindo pelo nosso mundo, pelo nosso país, pelas pessoas que estão sofrendo, por toda essa situação que está sendo vivenciada nesse momento de dor, de angústia, de perda. Por todos que estão à frente, expondo-se diariamente, com mais ou menos risco. Dá força, Pai. Dá amparo. Cuida. Só Tu podes, só Tu tens o controle. Tu nos amas mais do que tudo. Tu nos dá garantia. Perdão, Pai, pelas muitas vezes que nos desviamos, que não confiamos, que esquecemos que devemos deixar nas Tuas mãos, que devemos ser pacientes, devemos ser perseverantes e devemos, por mais difícil que seja, mesmo que não compreendamos, ter a alegria em Ti. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Santo Filho, é que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, eu desejo a todos uma abençoada semana, um abençoado domingo, e que tenhamos fé e paciência. Fiquemos em paz, que Deus nos cuide e nos guarde, porque é Deus de amor.